Tá bom. Então vamos começar por uma teoria nova. Uma teoria nova. Vocês lembram como é que faz para achar o ponto médio entre dois pontos, certo? É só fazer a média aritmética? Tá. Agora, eventualmente, eu não vou ter só 2 pontos. Eu vou ter 3 pontos. E 3 pontos não colineares formam um triângulo, certo? E esse triângulo, ele tem 4 centros diferentes. Alguém lembra o nome dos 4 e se arrisca? 4 centros diferentes. Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Caralho, você falou na ordem que eu falo. Perfeito, impressionante. Que é a ordem que forma a palavra bico, né? Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Tá bom? Continua comigo aqui. Qual desses 4 centros é aquele em que, se eu colocar o dedo embaixo, o triângulo fica em equilíbrio? Equilátero? Não qual tipo de triângulo. Existe um desses pontos que vale para qualquer triângulo, que é o centro de gravidade, centro de massa, centro de pressão. O baricentro? Entreguei com centro de pressão, né, seus safados? É isso. Em matemática eu não tinha falado ainda isso, né? Só comentei em física de leve, porque em matemática não faz muito sentido mesmo você enfiar o dedo embaixo de um triângulo, beleza? Mas é isso. O centro de pressão, centro de baros. Baros é pressão, né? O baricentro. O baricentro, ele é um ponto que fica aqui no meio desse triângulo, em algum lugar. Eu até vou fazer o triângulo um pouquinho diferente, que me parece meio isósceles aqui. Eu não quero triângulo isósceles, tá? Aqui parece retângulo essa desgraça, também não quero. Mas enfim, foda-se, vai ficar assim. O baricentro é um ponto que fica em algum lugar aqui do triângulo que equilibra o triângulo, certo? Então se eu colocar o dedinho ali, ele equilibra. A gente costuma chamar de ponto G, que é o centro de gravidade. O que vocês lembram de geometria plana sobre baricentro? Vocês lembram o que ele era o encontro das? Cada centro era o encontro de algum segmento notável, lembra? O baricentro era o encontro das medianas. Medianas. Perfeito. Tá legal. As medianas eram aqueles segmentos de reta que saíam de um vértice e chegavam até o ponto médio do lado oposto, certo? Tinha um monte de características legais. Uma delas é de que ele dividia uma mediana na razão 1 para 2. Lembra disso? Só que uma característica muito importante também é que a distância do baricentro até um dos vértices não é necessariamente igual à distância dele até o outro vértice, beleza? Isso não é necessariamente verdade. Isso é outro centro, que é o circuncentro. Estamos falando sobre baricentro nesse momento. Em geometria plana, a gente tem um monte de características sobre baricentro que são muito legais. Em geometria analítica, a gente tem uma fórmula para obter o baricentro, que é uma fórmula muito fácil, que tem que estar de cor, porque aparece, beleza? Então vamos supor que eu tenha 3 pontos. A de coordenada xa, ya, B de coordenadas xb e yb, e C de coordenadas xc e yc. Tudo bem eu fazer genérico assim, né? Sabe como é que a gente acha o ponto G do triângulo? Ai, Gabs, não sei não. A gente faz a média aritmética dos pontos. Igualzinho o ponto médio. A gente vai fazer xa mais xb mais xc dividido por 3, porque são 3 agora, ya mais yb mais yc dividido por 3. Suave? Nada demais, né? Então pronto. Essa é a primeira teoria que você precisa ter hoje. Tá. Agora olha isso aqui. Vamos brincar um pouquinho, bem de leve e bem ligeiro, tá? Eu gostaria que vocês não ficassem tentando fazer junto comigo ou à minha frente, porque senão vocês vão acabar ficando meio para trás, tá? Que eu vou fazer meio rápido. Então tenta prestar atenção mais do que fazer sozinho. Nesse exercício 1 que eu pus aqui, eu ponho um monte de itens. Se vocês quiserem, eu deixo essa lista com vocês depois também, mas não é tão necessário, tá?
Em alguns deles eu quero ponto médio, outros eu quero baricentro. Porque a lógica é a mesma, é só fazer a média aritmética. Eu não vou fazer de ponto médio, vamos fazer um de baricentro aqui, isso que eu vou fazer com 4 pontos. Só porque sim. Olha esse caso aqui, ó. Eu tenho um quadrilátero A, B, C e D. E eu quero o baricentro dele. Você consegue ver uma simetria bem louca que tem aqui? Se fosse pra você chutar, onde é que estaria o baricentro aqui? Bem No eixo? eixo. Na origem? Na origem é o Desculpa, nome. origem. Na origem. Vocês conseguem ver isso? Bem na origem. Mas assim, você tá chutando, beleza? Você tá indo pelo feeling, pelo visual da coisa. Como é que eu faria pra não chutar? Ó, fica olhando porque eu não vou escrever, tá? Eu vou somar todos os x dos pontos. Tá aqui, ó. É menos 3, que é o do D. Com menos 1, que é o do C, já deu menos 4, certo? Mais 1, que é o do A, mais 3, deu 0, certo? Essa soma toda, que deu 0, dividido por 4 pontos, continua sendo 0, certo? Agora vamos pensar no Y. Já sei que o x é 0. No Y, ó. Para o D de dado, menos 1. Para o C, menos 3. Já deu menos 4. Para o B de bola, 1. Para o A, 3. Menos 4 mais 4, deu 0 de novo. 0 dividido por 4, deu 0 de novo. Então o Y também é 0. Simetria é muito útil em geometria analítica quando você desenha, tá? Então tem gente que fica tentando fazer geometria analítica sem desenhar, é um pouquinho mais difícil. Mas beleza, tranquilo, né? De fato era o 0, 0, era a origem. Então essa ideia de fazer a média aritmética não vale só para 2 pontos, vale para 3, vale para 4, vale para 85 pontos, não importa quantos pontos são. Você sempre consegue achar o baricentro fazendo isso. A única questão é que no caso em que eu tenho 2 pontos só, vou voltar aqui, no caso em que eu tenho 2 pontos só, o baricentro é também o ponto médio, ele coincide, beleza? O baricentro é o ponto médio. Se eu tivesse uma caneta assim, ó, e ela fosse homogeneamente distribuída, certinho, e eu colocasse o dedo bem aqui no meio, no ponto médio, ela ficaria em equilíbrio. Então o ponto médio coincide com o baricentro. Então esse lance de fazer a média aritmética não é fórmula de ponto médio, é fórmula de baricentro. E ponto médio é um caso particular. Tá claro isso?